E olha, hoje é quarta-feira, nós temos anunciado aqui o quadro Fala Doutor, um quadro do Balanço Geral Manhã, e chegou a hora daquela interatividade contigo aí de casa. Roda a vinheta. Quadro Fala Doutor, o quadro que tira as dúvidas de quem tem dificuldade de acesso a consultas pelo SUS. E hoje nós vamos falar sobre diversos problemas emocionais, transtornos que afloram nas pessoas, principalmente neste período de pandemia. Ansiedade, depressão, síndromes e transtornos. Hoje eu estou recebendo ao vivo o psiquiatra Dr. Antônio Aragão. Ele tem várias especialidades médicas. Quero lembrar, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas, envie sua mensagem, seu nome, sobrenome e a cidade onde você está falando. Então envie sua pergunta para o WhatsApp do BG 996520105. Quero lembrar que o psiquiatra Dr. Antônio Aragão é formado pela Universidade de Ribeirão Preto desde 2005, fez residência em psiquiatria pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira em Campinas, especializou-se em psicoterapia pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e é presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, a quem agradeço aceitar o meu convite. Já está aqui. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Tamires. Sempre uma honra. Bom dia a todos. Muito bom participar do programa, tirar dúvidas sobre saúde mental, sobre a doença psiquiátrica, sobre os transtornos mentais. É importante estar aqui logo cedo, mas com muita alegria. Maravilha, a gente agradece. Então vamos à primeira pergunta. Já tem gente enviando perguntas aqui para o WhatsApp do BG, mas vamos então ao telão do Fala Doutor com a primeira pergunta para você que tem aí dúvida. Olha, a Maria Aparecida está ligadinha com a gente no bairro São Conrado, aqui na capital, e ela pergunta assim: como saber se eu tenho depressão e o que fazer se eu não tenho acesso fácil a terapias com frequência? Uma das coisas que é comum durante um quadro de depressão é o que a gente chama de humor deprimido. A pessoa ela apresenta uma tristeza profunda a maior parte do dia, durante vários dias da semana. Junto com essa tristeza, ela também vai apresentar um choro fácil, uma falta de energia, uma dificuldade, muitas vezes não tem fome, ou come demais. Muitas vezes ela tem alterações do sono. É sempre importante lembrar, Tamires, que o tratamento psiquiátrico, e no caso da depressão também, nem sempre ele é feito com medicação. Então, quando a gente fala em acesso a tratamento, muitas vezes a gente pensa sobre a medicação, mas é importante a gente ver, por exemplo, a atividade física na vida da pessoa. Que é um tratamento. É um tratamento. Ele já ajuda. Fazer atividade física, ele funciona como prevenção e como tratamento da depressão e de diversos transtornos mentais. Então, quem não tem acesso fácil a medicamentos ou a consultas, a atividade física, ela funciona como terapia. Então, fazer aquela caminhadinha matinal, na volta mesmo de casa, para quem não tem acesso à academia, dar uma corridinha na praça, porque isso já libera a endorfina, libera um pouquinho de alegria. Vamos então à próxima pergunta. Esse é o quadro Fala Doutor, o quadro que conta com a participação dos telespectadores. A Helena da Silva está ligadinha com a gente em Estância e ela fala assim: quais são os sintomas do transtorno de ansiedade? O que fazer, doutor, quando sinto suor nas mãos, a pele fica quente, avermelhada e há até a descamação no couro cabeludo por conta da ansiedade? Eu não tenho condições de comprar remédios, doutor. Então, no caso da ansiedade, o que é comum é o pensamento acelerado, aquele pensamento que vem com muitos conteúdos, a pessoa fica o tempo inteiro com diversos pensamentos e provocando, por muitas vezes, quadros de somatização. Por exemplo, o suor, o coração fica um pouco acelerado, a boca seca. No caso dessa paciente, a gente vê que ela tem também descamação na pele, no couro cabeludo. Quando a gente fala de tratamento, é importante a gente buscar na rede pública, que os nossos governantes ofereçam para a população a medicação, o acompanhamento com psicólogo, o acompanhamento com psicanalista, atividade física, a alimentação. Tudo isso são formas de tratar o transtorno mental.
Isso é importantíssimo. Olha, a Luciana dos Santos, ela está ligadinha com a gente lá em Itapuranga da Ajuda. Um bom dia para a população de Itapuranga. Ela está falando aqui comigo online, em tempo real, e ela diz assim: bom dia, já tive problemas com ansiedade há 3 anos atrás. Atualmente, eu não tomo medicamentos, mas sempre venho sentindo vontade de vomitar e muita fraqueza nas pernas. Esses sintomas, segundo ela, seriam os sintomas da ansiedade. Será que eu tenho que voltar a fazer o tratamento? Na época, tomei alguns medicamentos, usei durante os 6 meses, mas mesmo assim continuava com esse sintoma de vômito. No caso, o vômito, né, a dor de cabeça, a fraqueza nos membros inferiores, nas pernas, né, muitos sintomas, eles podem estar relacionados com um quadro de ansiedade, mas a gente também vê questões clínicas envolvidas nisso. Então, o que é importante? Que ela procure um especialista, que ela procure, pode começar com um clínico geral para fazer os exames, para avaliar se está tudo bem, né, da parte clínica, para depois a gente considerar como sendo um quadro psiquiátrico. Se é um quadro psiquiátrico, aí sim a gente vai pensar sobre o tratamento, que pode ser através do retorno da medicação que ela fez uso ou de outra medicação, né, ou outra forma de tratar, como o acompanhamento com um psicanalista, com um psicólogo, a atividade física, não necessariamente é o uso da medicação. Então, a orientação é procurar um médico, um especialista na área, para ter essa orientação, sobretudo em relação à mudança da medicação, para testar se ela vai continuar vomitando ou não. Entendido. Próxima pergunta, então. Fala, doutor. Marília dos Santos está ligadinha com a gente em Frei Paulo. E ela fala assim: como saber se eu devo procurar psicólogo ou psiquiatra? Eu moro com a minha avó e brigamos muito durante a pandemia. Eu tenho vontade de sumir, não tenho apetite, o que fazer? Passo o dia inteiro sem comer e quando discuto com minha avó, tenho vontade de sumir. Tenho 22 anos e moro com ela. Isso é uma pergunta importante, né? A gente vê é uma dúvida muito comum. Quando procurar um psiquiatra, quando procurar um psicólogo? Por muitas vezes existe o estigma em ir procurar um psiquiatra, né? Como se todo psiquiatra ele vai prescrever a medicação, vai deixar a pessoa dopada, né, e por aí vai. São vários os estigmas para serem trabalhados. O que você achar e considerar como sendo mais fácil acesso, é o ideal a gente já procurar ajuda. Se você está apresentando aí um quadro em que você está com uma dificuldade em lidar com uma situação, no caso, o relacionamento com sua avó está difícil, está te provocando um sofrimento ao ponto que você não consegue nem se alimentar bem, né? Você está tendo dificuldade para comer, então você está precisando procurar ajuda. O que é mais fácil agora nesse momento para você? Procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo? Qual que você tem mais acesso? Um acesso mais rápido. Tendo esse acesso, já inicia o tratamento e a partir daí vão ser feitas as diretrizes, se os encaminhamentos ou para outro profissional ou para iniciar ali um novo tratamento. Pergunta respondida. E olha, a Maria de Fátima, ela está em Capela, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta porque é bem interessante, sobre depressão infantil. Ela diz que tem uma neta de 7 anos que chora o dia todo, chora por tudo. É uma sensibilidade realmente muito estranha. E o que será? Seria a depressão infantil? Nesse momento da pandemia, né, a gente já está aí há mais de 1 ano com a pandemia e muitos transtornos mentais eles foram desenvolvidos. A gente fica sempre falando muito do adulto, né? O adulto que ficou em casa, que acaba tendo muitos problemas, né? Tem o uso de álcool que aumentou demais durante o período da pandemia. A gente tem os problemas financeiros, o adoecimento, o medo do adoecimento. E por muitas vezes a gente acaba esquecendo da criança. A criança ela mudou total a rotina durante a pandemia. Ela deixou de frequentar a escola, ela deixou de encontrar os seus coleguinhas, seus amigos. E isso fez com que muitas crianças adoecessem, apresentassem um quadro de ansiedade, de alterações de sono. Muitas crianças ali viciadas num quadro de dependência tecnológica, né, no joguinho, no aparelho de celular, tendo toda essa característica, né, de dependência. Muitas ficam sem dormir, assistindo TV, jogando e acabam adoecendo. E por muitas vezes esses quadros de ansiedade na criança
nessa dificuldade com a pandemia, por exemplo, pode levar a um quadro de depressão. Sim, criança também pode ter depressão. Não é exclusiva. A depressão ela não é exclusiva do adulto. Ela pode acontecer em qualquer idade, em qualquer classe social. E aí a gente vai ver, não é somente o choro fácil, não é somente chorar que a gente vai considerar como depressão. A gente vai ter outros sintomas para considerar como uma depressão. Estamos de volta com o seu Balanço Geral, amanhã, 7h37, e nós continuamos com a exibição do quadro Fala Doutor, com a interatividade do público. Então, o doutor Antônio Aragão, psiquiatra, continua aqui no estúdio. Vamos então à próxima pergunta no telão. Esse é o Fala Doutor. Pode soltar então a próxima pergunta. Olha, José Maria, do bairro Grajeru, aqui na capital, ela pergunta assim: às vezes fico ofegante, percebo o descontrole emocional, mas muitas vezes a família que está ali junto não compreende isso, e isso agrava esse quadro. Nesse caso, o que fazer? Por muitas vezes é muito comum que a família ela tenha uma dificuldade em compreender os sintomas, né? E acaba gerando aí mais angústia, mais dificuldade para o paciente, para a pessoa. No caso desse paciente, a gente percebe que ele está apresentando sintomas característicos ali de uma possível ansiedade, né? E como lidar com isso, já que ao pedir ajuda da família, essa família tem uma dificuldade em aceitar, em considerar que há um adoecimento. Então, por muitas vezes, a gente pede que essa pessoa busque ajuda com outras pessoas, com amigos, por exemplo, com colegas de trabalho e, principalmente, buscar ajuda com os profissionais de saúde. Ter um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, ele é fundamental na formação do vínculo, na formação dessa vinculação de um jeito em que a pessoa tenha total confiança e consiga aprender a lidar com os seus sintomas e a fazer um tratamento adequado. A Raquel dos Santos, ela está ligadinha com a gente lá no município de Estância. Alô para todo mundo que está em Estância, obrigado pela audiência de vocês. Ela diz assim: tem horas que estou muito calma, doutor, mas tem dias que estou muito nervosa, com dor de cabeça e inclusive não consigo nem mesmo ouvir a voz dos meus filhos. O que fazer? Tem uma outra também que pergunta em relação a dentes, ela costuma bater os dentes com ansiedade. O que fazer nesse caso? Então, nessa pandemia, durante a pandemia, muitas pessoas acabam tendo altos e baixos, né? Tendo momentos ali de tristeza, de não ter energia, ter uma dificuldade em lidar com suas questões e acabam ficando muito nervosas, muito impacientes, irritadas, né? Não conseguindo lidar com as pessoas da própria casa, né? Com filhos, com familiares. Algumas pessoas, nesses momentos assim, de tensão, elas podem apresentar dores de cabeça, podem apresentar bruxismo, né? Então, durante a noite, elas têm essa rigidez da boca ao ponto ali de tornar o dente mais frágil, até quebrar mesmo. Esse bruxismo ele também pode acontecer durante o dia. A pessoa está muito tensa, está muito preocupada e aí acaba apresentando sintomas no corpo, né? Dores de cabeça, bruxismo, diarreia, dores de barriga, dores no corpo, dores nas costas. Tudo isso é muito comum num quadro de ansiedade ou até mesmo num quadro de depressão. Olha, eu vou falar aqui com a Josi. A Josi, ela está ligadinha com a gente no bairro Luzia, aqui na capital. Ela diz assim: Tamires, tem um tempo que eu fico muito nervosa, choro por tudo e começo a tremer meu corpo, sinto falta de ar e também sensação de desmaio. Isso seria ansiedade ou seria alguma síndrome, doutor? No caso, quando a gente vê ali, tem uma sensação de desmaio, possivelmente ela está apresentando um quadro de pânico. Claro que é importante ter a avaliação com o psiquiatra, com o médico, para fazer exames, para a gente tirar uma questão clínica, né? Porque pode haver uma questão clínica envolvida nisso. Então a gente faz os exames e aí os exames estão normais, a gente pode pensar aí num quadro de pânico. O que é o pânico? O pânico ele vem com uma aceleração do pensamento, com o coração ele fica acelerado também, né? Ele tem ali uma falta de ar e muitas vezes ele vem com uma sensação de que algo ruim vai acontecer, ou que vai morrer, ou que vai provocar um desmaio, que vai ter um desmaio. Então eu acredito ali, tendo esse relato,
que há uma possibilidade de a gente pensar em pânico. Mas para isso, para chegar no diagnóstico, a gente precisa da consulta médica e ali fazer os exames se necessário. Ok, chegamos ao finalzinho de mais uma edição do quadro Fala Doutor. Essa incrível prestação de serviço para você, telespectador e telespectadora, ligadinho aqui no Balanço Geral. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Muito obrigado, Tamires. Sempre uma honra para mim. Muito obrigado a todos pelas perguntas. É uma honra estar aqui logo cedo, tirando as dúvidas, e um prazer imenso. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Fala Doutor. Lembrando que a próxima edição do quadro é na sexta-feira. Iremos falar sobre problemas na pele.